Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Cortes da Resenha. Dessa vez a gente vai estar aqui analisando a convocação para as eliminatórias, né, da seleção brasileira. O Dorival ele divulgou essa lista na sexta-feira. E aqui a gente vai analisar um pouco, né? Aqui na tela de vocês já está aparecendo aí a convocação inteira. A gente vai falar um pouco aí de cada posição. Depois a gente vai fazer um exercício aqui montando o nosso time ideal, né, para enfrentar tanto o Equador quanto o Paraguai. E por fim, a gente vai falar nossas expectativas, o que a gente espera desse jogo, né? Se a seleção tem que pontuar, se a seleção tem que jogar bem, e por aí vai, né? Começando aqui pelos goleiros, né? Pelos goleiros, assim, eu acho que não tem muito mistério, né? Ele convocou o Ederson, o Alisson e o Bento. Eu acho que não tem muito para onde correr, né? Eu acho que são os três goleiros que estão merecendo. Talvez trocasse o Bento por algum outro, mas assim, no momento eu acho bem ok esses goleiros. O que você acha aí, Brian? Então, quanto a goleiro, eu acho que ele escolheu os três melhores. Que goleiro é uma posição que eu acho, na minha opinião, que a gente tá bem servido de goleiro. Esses três também. Então, partindo aqui para as laterais, ele convocou Ian Couto, Danilo, Guilherme Arana e o Wendel. E, cara, aqui eu vou adiantar que, assim, é bem preocupante as laterais das seleções, porque, assim, eu não confio em nenhum dos quatro. Para mim, na minha opinião, o ciclo do Danilo já acabou na seleção. Mas, assim, não tem nome melhor, entendeu? Talvez o William do Cruzeiro, mas, assim, ainda é muito recente, então cara, pra mim não tem nome melhor, então, assim, eu acho que esses quatro, querendo ou não, é o melhor que a gente tem, só que ainda assim é muito fraco pra uma seleção brasileira, tá ligado? Não sei se deu pra entender a ideia que eu quis falar aqui. A lateral sempre. A lateral desde Marcelo e Daniel Alves está sendo uma posição bem carente na seleção brasileira. E esses quatro que ele escolheu não são bons, mas não tem opção melhor, não. Exatamente, aqui é, assim, acho que futebol mundial inteiro, né, tem carência de lateral, mas, assim, o Brasil é impressionante, porque com certeza é o ponto fraco, né, da nossa seleção, porque, por exemplo, partindo agora já para os zagueiros. Nos zagueiros a gente tem Gabriel Magalhães, Beraldo, Militão e Marquinhos. Aqui eu acho as quatro opções boas, inclusive acho que boas opções ficaram de fora também, entendeu? Enquanto na lateral a gente não tem opção boa, na zaga a gente tem que sobra. Tem o Bremer, que não foi convocado, Fabrício Bruno, tem vários zagueiros assim que poderiam ser convocados, assim, esses quatro eu acho que não tenho o que se falar, eu acho que a gente está bem servido de zagueiro. Apesar de eu não gosto muito do Gabriel Magalhães ainda com a camisa da seleção brasileira, ele ainda não me convenceu, cometeu algumas falhas, mas assim, eu acho que para convocação, eu acho que tá excelente esses quatro zagueiros aí. Como eu falei, eu acho que eu só trocaria o Gabriel Magalhães pelo Bremer, mas assim, para mim tá, tá bom do jeito que tá. Eu também acho que a gente tá bem servido de zagueiro. Se fosse para trocar alguém, eu também trocaria o Magalhães pelo Fabrício Bruno. Mas por esses quatro aqui, eu acho que também estão bem. Partindo já para os meias, aqui a gente teve algumas mudanças, né? A gente tem o André do Fluminense, a gente tem Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá e Rodrigo. O que você achou aí desse meio de campo aí, Brian? Tem alguns meios de campo aqui que eu não gosto muito, como o Bruno Guimarães, eu não gosto muito dele, mas como ele também chamou o João Gomes, o Gerson e o Rodrigo, dá para montar um time titular bom com eles. Cara, eu também concordo com você. Eu acho que o Bruno Guimarães, assim, ele fez uma Copa América muito ruim. Tipo, pouco se fala, mas a Copa América pra mim ele foi um dos piores jogadores do Brasil. E, cara, eu gostei de, assim, do André e do Gerson, tá ligado? A gente tem que dar oportunidade pro futebol brasileiro. Até porque, assim, até a própria Copa América mostrou, né, que, assim, o meio de campo da Colômbia era do futebol brasileiro, engoliu o nosso meio de campo, que era da Premier League. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem boas opções. Confesso assim que o João Gomes, assim, eu não sei se eu chamaria o João Gomes, porque pra mim eu acho que o Douglas Luiz da Juventus, eu acho que ele ainda merecia ser testado. Ele foi convocado, mas entrou pouco. E o João Gomes, não sei se também rendeu nessa Copa América o suficiente para manter a vaga. Mas assim, cara, boas opções. Eu gostei bastante da adição do Gerson e do André ao meio de campo. Eu acho que a gente vai ter um meio de campo mais criativo, mais combativo, né? Foi o grande problema da Copa América. Nosso meio de campo não conseguia criar para o ataque, era impressionante, era só chutão para frente. Então,
Sim, eu gostei bastante. Eu acho que eu só trocaria o João Gomes pelo Douglas Luiz mesmo, mas de resto, pra mim, é isso aí, tá tudo ok, né? E já puxando aqui os atacantes, a gente tem Endrick, né, do Real Madrid, Estevão do Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro do Flamengo, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid, né? O que é que você acha aí dos nossos atacantes, Brian? O Savinho fez um bom jogo lá pelo Manchester City. A estreia dele foi boa. De atacante, eu acho que ele também está muito bem servido com o Vinícius Júnior, Savinho. Eu acho que é a nossa melhor posição. Hendrick eu não boto muita expectativa nele, mas não que ele jogue ruim, boto muita expectativa nele, mas na posição de ataque eu acho que a gente está muito bem servido. Cara, eu também concordo com você. Eu acho que assim, como eu falei, né? Nossa melhor posição talvez seja o ataque. A gente tem várias opções, vários jogadores que fazem mais de uma função, né? A gente tem o Endrick, o Luiz Henrique, o Estevão, que sim, o Estevão e o Luiz Henrique eu acho que assim foram grandes adições para o ataque. Eu acho que eles precisavam estar, eles estão comendo a bola aqui no futebol brasileiro. São dois pontos velozes que vão pra cima, que produzem. Tipo assim, eu fiquei. Cara, quando eu vi a convocação que não, tipo, por exemplo, não tinha o nome do Rafinha, eu fiquei muito feliz. Porque pra mim, assim, o ciclo do Rafinha também não dá mais. É um jogador. Quando ele joga, pra mim é um jogador a menos. Tem muita gente que fala que ele ajuda na defesa e tal, mas, pô, se o ponta da seleção, pra ele ser titular, o ponto ser a defesa, a gente tá muito ferrado, né? Então eu gosto de pontos que vão pra cima, que produzem, que driblem. Então, assim, eu acho que a saída do Rafinha para a entrada do Estevam e do Luiz Henrique, perfeita para mim. E para mim, o Savinho também, como você falou, tá comendo a bola lá no Manchester City. E um cara que para mim deveria estar na Copa América, né? Que era o Pedro. O Pedro fez bastante falta na Copa América, a gente não tinha uma referência, né? A bola batia e voltava. Então, assim, ele vem pedindo passagem e para mim é mais do que justo essa convocação do Pedro. Então, tipo assim, de ataque eu acho que a gente tá muito bem servido, né? Só tem que ver onde vai encaixar o Neymar aí quando ele voltar da lesão, né? Porque alguém vai ter que sair para ele entrar. Olhando essa convocação aqui de goleiro, quem que você colocaria como titular? Se o jogo fosse amanhã, para quem você colocaria como titular, Brian? Eu gosto muito do Alisson. Eu acho que ele é um bom goleiro, mas hoje em dia o futebol exige muito dos pés do goleiro também. E eu acho que o Ederson é tão bom com as mãos quanto com os pés. Então eu escolheria o Ederson. Cara, eu também vou de Ederson. Eu acho que assim, é uma qualidade, ele tem a saída de jogo dele é muito boa, né? E o Alisson assim na seleção ele vem oscilando um pouco, tem, né, falha um lance, pá, não consegue tipo assim convencer com a camisa da seleção brasileira. E eu acho que assim, o Ederson ele é o nosso goleiro para a Copa, então eu também começaria de Ederson no gol. E partindo para as laterais cara, é bem difícil, é bem difícil. Mas ainda assim, eu escolheria o. Cara, pior que é complicado, porque eu não queria Danilo nem na convocação, mas eu acho que eu iria de Danilo pela parte defensiva, né? Porque eu escolheria o Danilo e o Arana. O Arana, ele ataca mais, né? Então, assim, o Danilo meio que compensaria, equilibraria isso aí, mas pra mim, no mundo ideal, eu jogaria Ian Couto e Arana, só que aí eu acho que o time ficaria muito ofensivo, né? A gente ficaria muito exposto. Então, se o jogo fosse amanhã, eu começaria de Danilo e Arana. E você? Isso que é até difícil responder, né? Não? Que é complicado, mas É complicado. não que vá ficar bom, mas eu ainda botaria Danilo. Eu também botaria Danilo e Guilherme Arana para. Porque eu acho que o Guilherme Arana ele ataca um pouquinho mais e o Danilo já defende um pouquinho mais, então ficaria um pouquinho equilibrado. Exatamente. Esse foi o meu pensamento. Agora, de zagueiro, aqui, pra mim não tem muito mistério. Por mais que assim, eu goste dos quatro, eu acho os quatro bons zagueiros, mas eu acho que eu iria de Militão e Marquinhos. Eu acho que essa é a nossa zaga pra Copa, né? Então, aqui sem mistério, os dois fizeram uma Copa América ok também. Eu acho que a eliminação tá zero por mais que o Militão tenha perdido o pênalti, né? Eu acho que a nossa eliminação tá zero na conta deles. Né? Acho que foram um dos que melhor jogaram, então eu iria de Militão e Marquinhos aqui. Eu também iria de Militão e Marquinhos, porque eu acho o Marquinhos um jogador mais experiente, mais calmo. E o Éder Militão, eu não tenho aquela confiança nele com a bola no pé, mas ele marca muito bem. É. Agora partindo para os meias, né? Vamos imaginar aqui que são três meios de campo. É, quem que você colocaria aí como volante, como meia armador? Quem que você escalaria aí como titular para o jogo de amanhã? Eu colocaria o Gerson,
mesmo ele não estando na melhor fase dele, mas ainda colocaria o Gerson, o Rodrigo e eu daria uma oportunidade pro André. Cara, então eu consideraria fortemente começar a usar o Paquetá como segundo volante. Pra mim, eu acho que o Paquetá como meia não dá mais. Principalmente por a gente ter o Rodrigo, né? Que é a posição ideal do Rodrigo, é ali jogando no meio, atrás do centroavante. Então eu acho que assim, eu iria de André também, André como primeiro volante ali, e Paquetá de segundo volante. Eu ainda não começaria com o Gerson, porque eu quero ver como é que o Paquetá desempenha nessa função, né? Tipo, jogando um pouco mais recuado. E o Rodrigo no meio, né? Então acho que esse seria os meus três volantes. E já emendando aqui no ataque, o ataque é um pouco complicado aqui, né? Porque a gente tem boas opções, então fica um pouco difícil. Mas eu vou começar aqui, eu acho que para a ponta direita. Eu acho que, cara, eu iria de Savinho. Por mais que o Estevão Luiz Henrique esteja arrebentando aqui, ele, cara, chegou no Manchester City. Parece que já é jogador do Manchester City há bastante tempo. Joga muito, vai pra cima, cria jogada, é muito volume de jogo. A bola chega no pé dele, ele produz alguma coisa. Então eu iria de Savinho na ponta direita, Vinícius Júnior na ponta esquerda. E de atacante, cara, eu iria de Pedro ainda. Por mais que o Endrick, né, cara, tá pedindo passagem na Copa América, muita gente queria ele como titular. Eu acho que assim, o Pedro ele encaixa mais com o estilo de jogo, ele é aquele 9 né? Dentro da área, protege bola, faz pivô, tem jogada aérea, então assim, eu ainda iria de Pedro. Mas assim, com a ressalva, eu acho que o Estevão e o Luiz Henrique eles têm que entrar. Em algum momento os dois têm que ser testados, têm que jogar. Não como titular, mas ainda assim eu acho que eles têm que jogar. E pra você, quem seria o seu trio de ataque aí desses Com atacantes? certeza eu colocaria o Pedro, com certeza eu tava lá no meio, porque aquele jogador ele é aquele centroavante raiz, que usa o corpo, que mata, ele é matador. Com certeza, Pedro eu colocaria. O Estevão, a gente ainda não viu como é que ele vai jogar fora do Brasil. Ele joga bem contra os brasileiros, mas o futebol fora a gente sabe que é outra coisa. E o Savinho, a gente já viu que ele fez um bom primeiro jogo. Cara, eu acho que o recorte do Estevam ainda é curto. O recorte de boas atuações dele, sei lá, são 10, 15. Tipo assim, não é tão curto, mas ainda é curto, né? Comparado a, tipo, o Savinho. O Savinho jogou a temporada passada no Girona, ele destruiu, entendeu? Então, tipo assim, ainda é um pouco curto pra ele já chegar e já tomar a posição e já falar que a posição é dele, entendeu? Então, Então, com o Savinho e na outra, com certeza, o Vinícius Júnior, que não precisa nem falar, né? Ele mostra o que está fazendo. é o melhor do mundo, né? O Brasil, né, com essa convocação aí, os próximos duelos do Brasil é Equador e Paraguai. Lembrando que a gente está em sexto, né, nas eliminatórias. Por mais que essas eliminatórias, basicamente, vai sete times, sete, oito times para a Copa do Mundo, então é quase impossível o Brasil ficar de fora. Cara, eu queria saber suas expectativas para esses dois jogos. O que, é que você acha aí que o Brasil, como que o Brasil vai se comportar, os resultados, se vai conseguir jogar bem? O que, é que você acha aí? O Brasil tem que ganhar esses dois jogos. Porque ele vai jogar contra seleções que a gente pode dizer que são boas seleções. Não tem lá tanta tradição no futebol. O Brasil tem que ganhar e tem que ganhar com um placar grande, porque olha esse ataque. Tem que fazer gol. O Brasil tem que ganhar no mínimo 3-0. Cara, exatamente. Pra mim, mais do que ganhar, eles têm que jogar bem. Assim, pra mim não basta só, ganhou, fez o resultado, o que importa é os 3 pontos. Não, pra mim, essa seleção tem que jogar bem. Tem que dar um sinal pro torcedor, um torcedor que, tipo, tá desacreditado dessa seleção. Você sair e perguntar aí quem acredita que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, praticamente ninguém vai falar que acredita. Então acho que tem que passar uma mensagem. Pegou Equador e Paraguai. Equador não é tão fácil assim, mas a gente tem que vencer, tem que vencer bem. E Paraguai, então a gente pegou dois jogos para a gente mostrar que a seleção realmente pode voltar a vencer, pode jogar, tem elementos para isso, a gente tem jogadores para isso, né? Tem, que nem a gente falou, olha esse ataque é, cara, pô, esse ataque não produzir muitos gols é loucura. Qualquer um que jogar aí tá de bom tamanho. Qualquer um tem capacidade de fazer gol, tanto no Equador quanto no Paraguai. Então, assim, além da vitória desse jogo, eu espero boa atuação da seleção pra gente, né, poder Antigamente, a. Ah, pode falar. antigamente, quando assistia um jogo do Brasil, a gente já sabia que iam ganhar. A A gente só dúvida era queria só de saber o quanto placar, né? iam. E eu queria ver isso de novo. Eu queria ver isso de novo.
Exatamente, cara, eu tô com você também. Hoje a seleção parece que ela não dá medo em ninguém, né? Tipo, vai enfrentar a seleção brasileira. Antigamente todo mundo, ninguém queria enfrentar. Hoje parece que é tranquilo, ninguém mais teme a seleção brasileira. Então acho que o primeiro passo para isso voltar é nas eliminatórias. Tem que voltar a vencer, voltar a convencer, voltar a jogar um bom futebol. E aí sim, depois a gente vai entrosando e aí eu acho que esse respeito ele vai tende a voltar. A gente tem boas opções, entendeu? Então é isso, aí a gente já comentou, né, sobre cada posição, já montamos nosso time titular aqui, demos nossas opiniões sobre os jogos. E, bom, depois do primeiro jogo com o Equador, a gente vai gravar um vídeo também falando sobre o desempenho da seleção, como foi o jogo, o que, que a gente acha para dar para o que, que a gente acha que pode melhorar. E a gente também vai fazer isso com o do Paraguai, né, se tudo der certo. E no mais é isso. Então aqui a gente tem as nossas redes sociais, né? Aqui, ih, tá do outro lado. Aqui a gente tem nossas redes sociais. A minha tá aqui, o Brian tá lá embaixo. Sigam a gente lá no Instagram, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, deixe o like e até a próxima.